Bom dia, que Deus os abençoe. Hoje eu venho trazer aqui uma receita de massa salgada para fazer uma torta salgada de carne moída. 200 gramas de farinha de trigo, meia colher de óleo, 8 gramas de fermento fresco, uma colherzinha de café de açúcar e meia colherzinha de sal. E também tenho aqui 125 ml de água. E eu vou dissolver o fermento aqui dentro e logo vou passar todos os outros ingredientes aqui e vou amassar. Vou colocar aqui o fermento e vou misturar bem. E aqui na massa já vou colocar o óleo, o açúcar e o sal. Vou colocar aqui num cantinho e vou dissolver todo isso aqui no fermento aqui e já colocar na massa. E agora eu vou, de momento, eu vou amassar aqui com a espátula mesmo. E depois eu já amasso com a mão. É uma massa bem simples de fazer. Eu já tenho a carne pronta, que eu fiz e deixei esfriar, para não ficar quente, né, na hora de pôr na massa. Então eu já fiz a carne antes. Mas eu vou deixar todos os ingredientes na caixinha de descrição. Então, agora eu vou amassar com a mão. Vou tirar, vou lavar bem a mão e amassar com a mão. Eu vou fazer todo esse amassado e daí, quando estiver pronta a massa, eu volto para esticar ela já. Tem que deixar ela descansar primeiro e depois voltar para esticar ela. Tem que amassar bem até ela não estiver grudando mais na mão e depois deixar ela descansar uma meia hora. Eu vou fazer tudo isso e volto. Já voltei aqui com a massinha. Ela fica uma massinha bem mole, mas não gruda na mão. Então, eu vou pôr um pouquinho de óleo aqui para não grudar nas lateral quando ela crescer. E vou deixar ela descansar aqui por uma meia hora. Eu vou cobrir com esse guardanapo mesmo e deixar aqui por meia hora, depois eu volto para esticar. Eu já voltei com a massa, já cresceu. E agora eu vou colocar ela aqui e eu já dividi a massa em duas partes. Eu vou bolear ela um pouquinho. E assim vou esticar ela em forma redonda.
Eu vou esticar bem ela e já volto pra colocar na forma, porque como são duas massas que eu vou esticar, eu estico essa primeiro, depois recheio, depois estico a outra. Porque senão fica muito comprido o vídeo, né? Então, vou fazer assim. Esticar bem e já volto. Já terminei de esticar a massa. Vou deixar ela descansar uns 2 minutinhos e já vou colocar na forma. Eu já estiquei a massa e agora eu vou colocar ela aqui na bandeja do forno mesmo, para acomodar ela aqui. Assim. E agora eu vou colocar o recheio em cima dela. Eu já voltei aqui com o recheio. Lembrando que meu recheio tá bem frio, porque eu fiz para deixar esfriar, porque senão fica muito ruim colocar ele quente na massa, porque escorre um pouquinho da caldinha que fica, que eu não gosto de fazer ele muito seco. Então, vou esparramar aqui. Vou colocar mais recheio, que eu quero bem recheada mesmo. Eu vou fazer bem certinho aqui o recheio, fazer ele bem redondinho aqui para poder fechar a massa. Já fiz, já coloquei todo o recheio. Agora eu vou molhar aqui, passar um pincel com um pouquinho de leite para colocar a outra massa por cima. Já voltei aqui com a outra massa já esticada. Vamos colocar aqui em cima. E vamos esticar bem. Uma massa muito boa de trabalhar com ela. Vou cortar esse pedacinho aqui que cresceu, que ficou mais grande. Tirar esse rolo. E agora vou dar, assim, enrolar ela, né, pra fechar bem a massa. É assim, pega assim, dá a volta e com a outra mão pega a outra parte e vai dando a volta. É bem fácil de fazer. Se você tiver dificuldade de fazer assim, olha, coloca assim e aperta. Assim e aperta. Eu faço com as duas mãos mais rápido. Tá um cheiro tão gostoso de carne moída aqui com a massa, né? Olha. Assim ficou. Agora eu vou fazer um furinho aqui em cima para ela respirar, porque senão ela não respira e incha a massa. E vou fazer com o restinho de massa que sobrou aqui. Vou fazer vou esticar e fazer uma decoraçãozinha. Vou fazer um buraquinho aqui no meio.
Assim. Eu já fiz o buraquinho e aqui em volta eu vou fazer essa voltinha com esse pedacinho de massa. Assim. E também sobrou aqui umas tirinhas. Eu vou colocar aqui. Assim. Já tô quase terminando aqui. Com o restinho da massa que sobrou. Colocando isso aqui pra decorar um pouquinho. E vou pintar com a gema de ovo e uma gema de ovo e 2 colheres de leite. Assim. E assim ficou. Então, vou terminar com ela aqui e deixar descansar um pouco para levar para o forno. Eu já pintei a torta, já tenho o forno a 175 graus, um calor em cima e embaixo, e vou levar para o forno agora. Já vou tirar a minha torta do forno. Ui, como queima. Vou tirar ela daqui, vou deixar esfriar um pouco e tirar ela daqui. O que eu vou fazer, ainda que tá quente, eu vou passar um pouco de margarina por cima, porque eu gosto, é opcional, não é necessário se você não gosta. Ficou muito bonita minha torta. Vou esperar esfriar para poder cortar, porque se eu cortar agora, tá muito quente e o recheio queima, né? Então, vamos esperar esfriar bem. O que eu vou fazer é tirar ela desse papel aqui para esfriar por baixo também, para não ficar... Porque senão, se deixar no papel, ela soa. Depois fica a massa fica meio mole, né? E não é nada agradável. Pois assim, ficou minha torta salgada de carne moída. Agora, eu vou passar ela pro prato. E já, quando esfriar, a gente corta. Não, primeiro eu vou passar ela aqui mesmo, pra esfriar por baixo. Se eu colocar no prato, não vai esfriar por baixo, não vai suar. Então, eu vou deixar ela aqui. Esse pedacinho que sobrou de massa, vou comer ele também quando tiver frio. E já, quando tiver frio, eu volto pra cortar. Já voltei pra cortar a torta. Vou mostrar ela por baixo. Ficou bem clarinha. Vou pôr ela num prato e vou colocar aqui. Vou pegar um prato para pôr o que eu vou cortar. Tá? Um cheiro muito bom. Vou cortar. Cortar bem. Ela escorre do prato. Acho que é melhor eu tirar esse aqui. Assim. Ai, que cheiro bom. Ai, o cheiro tá delicioso. Olha como que ficou. Ainda tá morninha. E bem úmida. Deixa eu mostrar aqui o outro. Olha como que ficou por dentro.
E agora a parte mais agradável, né? Provar. Se pega assim com a mão e come. Olha que massa fofinha. E com o recheio fica espetacular. Assim que... olha. Impossível não comer um pedaço grande, porque tá muito gostosa. Eu espero que a receita esteja do agrado de vocês e que vocês façam em suas casas. E não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscreva no canal para receber as nossas notificações de receitas semanais. Que Deus os abençoe. Até um próximo vídeo. Tchau!